Queridas irmãs, então esse tema, o vídeo 42 agora, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, o tema, o passe. Então você percebe que o passe não é tão simples assim, conforme as pessoas pensam. Conforme dissemos nos vídeos anteriores dos outros dias, todo mundo pode aplicar passe. Mas entre poder e estar preparado em condições para aplicar, tem uma lacuna muito grande, tem um espaço muito grande. E como resolvemos essa lacuna? Através do conhecimento. E qual a única ciência capaz de nos ensinar como agir corretamente? A doutrina dos espíritos. As 5 obras básicas, principalmente, e obras de André Luiz. Então, se tratando das larvas mentais, muitas pessoas dizem assim, eu estou com anemia. Mas é engraçado. O médico disse que eu preciso tomar bolsa de sangue. Beleza. E a anemia é tão grave que a pessoa precisa realmente ser internada e precisa tomar bolsa de sangue. Mas, à luz da doutrina, à luz da justiça divina, geralmente a pessoa que chega nesse estado foram pessoas que, geralmente pessoas que precisam tomar bolsas de sangue na atual existência por causa de anemia profunda. Tem pessoas que tomam 4 bolsas no mês, 2 meses depois precisa tomar mais 5 bolsas, depois mais 2 meses, mais 5 bolsas. A vida inteira tomando bolsa de sangue. Lei de causa e ação. Ação e reação. Geralmente essa pessoa, em existências passadas, ela, por algum motivo, ela esgotou muito sangue de outras pessoas. Provavelmente ela fez parte da Inquisição, degolou muitas pessoas, muito sangue foi jorrado fora daqueles corpos, ou ela participou de outros processos onde o sangue das vítimas eram jogados assim no lixo, né? Jogado fora. Enfim, ela matou muita gente, ela esquartejou muita gente, ela sangrou muita gente. Vamos usar esse termo, eu não queria dizer esse termo. Mas ela sangrou muita gente, igual aqui na Terra nós sangramos os porcos, suínos. E também, essas pessoas quase sempre são pessoas desestruturadas. Elas nascem, retornam ao corpo físico com vários tipos de transtornos neurológicos, psicológicos, emocionais, só que elas quase sempre não conseguem se clinicar, dizendo assim, não, realmente eu sou portadora dessa deficiência. Quase sempre as pessoas que a diagnosticam, né? E nunca ela. Tudo bem. Então você observa que ela já retorna ao corpo físico com essa deficiência de glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas. Devido, vou usar o termo, perdoe novamente, devido ter sangrado muita gente em existências passadas.
Mas geralmente, por ela ser portadora de transtornos emocionais, psicológicos, ela aqui no corpo físico é uma pessoa assim, totalmente avessa a tudo. É uma pessoa negativa, é uma pessoa bruta, é um animal no corpo físico. É um equino no corpo físico, é uma égua no corpo físico. Mal-humorado, mal-humorada, é contra Deus e contra tudo. Essas pessoas elas guardam muita mágoa, ressentimento, ódio. São pessoas pessimistas, são pessoas sovinas, são pessoas avarentas. São boas para umas, mas para outras, nossa senhora, se deixar elas matam a pessoa. Não é? Elas matam as outras pessoas de fome se deixar. Eu não tenho nada com isso, problema deles, eles que se virem na vida. Eu tive que batalhar, lutar para chegar onde eu cheguei, agora eu vou ter que ajudar os outros. Problema dos outros. Então são aquelas pessoas terroristas aqui na Terra. Você entendeu? São aquelas pessoas ditadoras. Elas fazem sim os outros sofrer. Por esse motivo, ela psiquicamente ou psicosomaticamente, ela traz nela mesmo um número inimaginável de larvas mentais. Larvas, devido ao desequilíbrio psíquico. Essas larvas mentais, elas, num determinado momento da vida, transferem-se para o organismo somático, para o organismo físico. Essas larvas psíquicas se transferem para o organismo físico. E ao se transferir para o organismo físico, elas começam a se alimentar do fluido vital da pessoa, da energia vital da pessoa, que é a mesma coisa, e também dos glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas. E por esse motivo, a pessoa começa a perder apetite, começa a emagrecer, a pessoa fica pálida, tem um outro termo mais científico, mas vai por esse mesmo. A pessoa fica pálida, a pessoa fica fraca e a pessoa vai ao médico, constata anemia profunda. É óbvio, porque tem vírus, vampiros, provenientes de larvas de comportamento deletérios na sua corrente sanguínea. Só que esses vírus não são captados pelos exames laboratoriais, meu bem. Você entendeu? Eles possuem corpo físico, esses vírus possuem corpos físicos, mas a essência deles são espirituais, que só os laboratórios sofisticados do além que conseguem enxergá-los. Eles ali mantêm autodestruindo o organismo da pessoa sem que a pessoa saiba que possui milhões de vampiros em seu corpo físico, transitando para lá para cá na tua corrente sanguínea devido aos teus desequilíbrios emocionais, psicológicos, morais, caráter, não mudança de hábito, comportamento e de atitude. Pois bem, a pessoa, o médico diz assim, tem que tomar 5 bolsas de sangue. Pois bem, é aplicado 5 bolsas de sangue para conter aquela anemia, porque senão a pessoa desencarna. Mas daí 2, 3 meses, o médico diz assim, precisa tomar mais 5 bolsas de sangue. 3 meses depois, mais 5 bolsas de sangue. O médico fala assim, mas vamos fazer um exame para ver,
para onde é que esse sangue está indo? E o médico não consegue encontrar uma válvula excretora por onde aquele sangue que está desaparecendo esteja saindo, ou através das fezes ou através da urina. E é aí que trava a cabeça da medicina da Terra. Ah, se estudassem! Aí você pode me fazer aquela pergunta-chave. Luiz, que tem a ver esse assunto que você está tratando com o tema passe? É interessante, né? Você ainda não conseguiu captar? Gente, eu estou lá na frente e você ainda está lá atrás? Você acha que uma pessoa dessa tem condições de aplicar passe? Essa pessoa não tem condições de aplicar passe. Porque ela, imantada com essas larvas mentais, ao aplicar passe, para que essas larvas mentais dela não seja transferida para o organismo do paciente, os mentores espirituais precisam ou necessitam acoplar aparelhos espirituais no médio passista contaminado por essas larvas para não contaminar aquele paciente que ali à sua frente se encontra. E também, se aquele paciente encontra-se com essas larvas mentais, porque ele não é um passista, vamos por esse lado agora, e ele vai receber um passe, os mentores precisam acoplar no médio passista aparelhos para que aqueles vírus sejam contidos ao ponto de não, através de uma transfusão, adentrar a corrente sanguínea e o campo psíquico do médio. Você consegue perceber agora que o negócio não é brincadeira? Você consegue entender agora? Agora vem o X da questão. É lei de causa e efeito, ação e reação. Mas você consegue entender que... Agora você vai me xingar mesmo. Não tem problema. Mas eu estudo isso no departamento espiritual e eu não vou abjurar negando isso. Você sabia que da mesma forma como nós contraímos o vírus da gripe, nós podemos também contrair o vírus do HIV sem mesmo nos relacionar sexualmente com a outra pessoa, bastando exclusivamente o meu desequilíbrio moral, psiquicossomático. Se eu me encontro psiquicamente somático, desestruturado moralmente, intelectualmente, em todo sentido, e se eu convivo com uma pessoa que está com o vírus do HIV, há uma transfusão perispiritual para o meu organismo. Se eu estou nestas condições totalmente desestruturado moralmente e convivo com a pessoa que está com o Covid, esse vírus ele é transmitido através dos pensamentos e das correntes vibratórias negativas até o meu organismo, ao ponto de me vir a óbito. Você sabia que eu posso, ou melhor, você sabia que nós podemos sim contrair o vírus do câncer se agirmos com negativismo? Se eu sou uma pessoa totalmente desestruturada moralmente, intelectualmente, se eu sou, usando aquele termo para simplificar assim,
se eu sou aquele demônio e eu convivo com a pessoa que está com câncer, há uma transfusão daqueles vírus espirituais para o meu campo psíquico somático, necessitando apenas que ecloda em determinado momento na minha vida. Não significa que o HIV, o Covid, o câncer, assim que cai na minha organização psíquica, já logo parte para o perispírito e já parte logo para o corpo físico e já eclode na forma de um Covid, de um câncer, de um HIV. Não, permanecem ali incubado, esperando o momento certo para eclodir. Pois não aconteceu isso com Divaldo Pereira Franco? É aí que eu quis chegar nesse momento agora. Porque Divaldo Pereira Franco, um dia, isso ele conta na palestra dele, tá? Abro aspas para poder falar de Divaldo, essa história. Divaldo passava-se por um momento tão difícil em sua vida, em determinado ano, que não me lembro agora, mas eu assisti essa palestra, que em dado momento ele pensou assim: viver nas condições que me encontro aqui na Terra seria melhor morrer. Eu preferia morrer do que viver do jeito que eu estou vivendo. Pois bem, daí alguns meses ele sente um pigarro na garganta, ele vai ao médico e descobre que está com câncer de garganta. Câncer na garganta. Porque não existe câncer de garganta, né? E sim, câncer na garganta, nas amígdalas. Pois bem. E ele começou um tratamento e tudo mais, foi a Chico Xavier, o espírito Sheila o operou através do Chico Xavier. Ele conta isso na palestra. E depois, quando ele praticamente estava curado, Joana de Ângeles lhe apareceu e fez mais ou menos a pergunta: por acaso você parou para refletir onde foi que você contraiu esse câncer, meu filho? Não. Então busque o espelho. Busque o espelho? Por quê? Consulte a tua consciência. Onde foi que eu adquiri esse câncer? Vai consultando. 1 semana, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Ele diz que depois de 15 anos repetindo todo dia aquela sessão, onde foi que eu arrumei esse câncer? Onde foi que eu contraí esse câncer? Onde foi? Tá. E o pensamento dele voltou naquele exato momento, quando ele pensou assim: viver nessas condições seria melhor morrer. Ali, ele abriu o campo psíquico dele, as células do corpo físico dele se viram vulneráveis, fragilizadas ao ataque das larvas mentais que inundaram todo o sistema somático dele, o organismo biológico dele, e vindo a eclodir-se nas cordas vocais, na condição de um câncer. Então, meu bem, o que eu quero te dizer é que a doença que você está com ela hoje pode ser que você a contraiu 10 anos atrás, 20 anos atrás, 50 anos atrás, 1 ano atrás,
quando você desejou algo, quando você cobiçou alguém, quando você iludidamente achou que merecia um guarda-roupa de 6 portas, ou você que achava que merecia uma esposa melhor que a que você tem, porque pode ter certeza, não existe esposa melhor que a que você tem. Essa foi a que você plantou. Então, se você plantou, essa é a que você tem. E vice-versa. Então, as doenças que você está com ela hoje, elas não nasceram ontem. Elas não nasceram 48 horas antes, não, bem. Nasceram anos lá atrás. Porque primeiro nós precisamos pensar, vida! E pensamos aquele nome feio. Fica ali registrado. Aquilo ali vai fermentando, fermentando, fermentando. Se não ocorre, se não há uma reforma íntima, uma melhora de comportamento, de hábito, de atitude, de moral, se não há ali passes restauradores, aquelas células, aqueles vírus espirituais eclodem e você passa a ter um câncer de mama, câncer de pulmão, câncer no cérebro, câncer na próstata. Câncer de próstata tem muito a ver com o desregramento sexual em existências passadas, no homossexualismo, e também tem muito a ver, 50% é 50%. 50% dos problemas de próstata hoje tem a ver com o desregramento em existências passadas com relação ao homossexualismo. Não precisa eu dizer mais nada, né? Tá, meu bem? E tem a ver também com o desregramento, mais 50%, com o desregramento da prática do ato sexual, onde queima-se essa energia vital dessas áreas. Então, é preciso entender que a próstata, ela é responsável pelos espermatozoides, pelos estímulos. Então, a próstata, ela recebe e depois ela transmite, ela lança esses estímulos todos para os testículos. Você entende disso, né? Por isso que eu estou dizendo. E ali fica armazenado esses espermatozoides até o momento deles serem colocados para fora através da ejaculação. Isso é um estudo, você sabe, então não tem problema nenhum, né? Você precisa ficar sabendo de algumas coisinhas, meu bem. Então, a mesma coisa o óvulo, né? Então, o câncer de próstata é o abuso, o excesso do uso desse hormônio sexual, desse hormônio masculino, desse hormônio testosterona. É o abuso, é a queima, é o excesso, o uso excessivo, o desregramento. Às vezes, quantos homens, com todo respeito, é um estudo, mas nós temos que dizer, quantos homens não se satisfazem com a sua esposa, necessitando ele 2, 3, 4, 5 mulheres fora do casamento. Então é natural que essa imoralidade essa imoralidade, ela atrai as larvas mentais do desregramento, que se alojam naquela área usada
utilizada, que chama-se próstata. E essas larvas mentais, na forma de vampiros, sugam o fluido vital da próstata. Então a próstata, se vendo sem o fluido vital, ela se enfraquece de uma tal forma que os vírus ali, eles, de um momento para outro, por falta de resistência da próstata, porque não há mais ali fluido vital, nem energia vital, a próstata, ela transforma-se num berçário de vírus, de larvas vampiras, de larvas mentais, elementos mentais, né? Desses vírus benignos. Eu queria dizer essa frase primeiro. Benigno, porque primeiro começa através de uma prostatite na próstata. Olha para você ver como que nosso irmão senhor Cássio está inteligentíssimo, né? Então ele está me dizendo tudo aqui hoje. Então começa através da prostatite. Depois da prostatite, continua o homem praticando os mesmos atos. Em vez de parar na prostatite, não, agora chega, vou me transformar, né? Não, a pessoa continua. Tá. Aí da prostatite, o próximo passo, a prostatite é o benigno. Você entendeu? Prostatite é benigno. O próximo passo, devido à sequência do desregramento, o próximo passo, o termo já se muda para maligno. Maligno, quase sempre, o diagnóstico é câncer. Aí existe as cirurgias de próstata, mas é preciso analisar que, por mais simples que seja, a cirurgia de próstata, ela desestrutura o emocional, psicológico do homem, porque ele reduz a produção do ato sexual por falta de hormônios, por falta de espermatozoide, e por ele baixar o padrão vibratório. Quase sempre há ali novas inflamações que geram metástases. E essas metástases, elas quase sempre levam a pessoa ao óbito. É sério ou não é sério, gente? Nós precisamos estudar ou não precisamos estudar os desígnios de Deus? Parece que é brincadeira, né? E você pode me perguntar assim, me dizer assim, mas o que você acabou de dizer agora tem a ver com o passe. Tem a ver com o passe, meu bem. Nós nem começamos ainda a falar do passe. O que nós estamos dizendo é uma introdução ao passe. Todo o mérito do segundo vídeo hoje do nosso irmão senhor Cássio, na minha audição aqui do lado, tá? Eu apenas me servi de intérprete dele, porque ele foi me transmitindo, a nossa conexão tá tão grande, que ele foi me transmitindo e eu fui transmitindo aqui para ser gravado nesse vídeo. Até o próximo vídeo, onde nós vamos dar sequência no mesmo assunto, nessa mesma hora, no outro dia, se Deus quiser.